E o São Paulo conseguiu pagar o transfer ban, que impediu o registro de 2 atletas contratados, o Domingos Duarte, zagueiro português, e o lateral esquerdo, Iago Borducci. A dupla deve ser registrada nas próximas horas e ficará à disposição para o confronto contra o Grêmio. A pergunta que você deve estar se fazendo: de onde o São Paulo conseguiu 6 milhões e 100 mil reais que devia ao Lazio pela compra do Marcos Antônio? O tricolor não deu mais esclarecimentos, mas o que dá para entender é que pode ter sido uma antecipação, um adiantamento ou até um empréstimo, até porque o São Paulo se vê muito perto de conseguir antecipar 140 milhões de reais do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a cravar que o São Paulo já havia sacramentado o acordo com a Ticketmaster, que vai ser responsável pela impressão de todos os ingressos para jogos e shows, além também de cuidar do programa de sócio-torcedor. O acordo é de 250 milhões de reais por um vínculo de 5 anos. O presidente Arrim Assis vai antecipar 140 milhões de reais desses 250 milhões que poderiam ser arrecadados ao longo de 5 temporadas. Serão 110 milhões de antecipação do contrato do sócio-torcedor e da tiqueteira, além de 30 milhões de reais da exploração de um camarote corporativo para 595 lugares. Resta saber se o Conselho Deliberativo do São Paulo vai aprovar esse contrato com a Ticketmaster e a antecipação de mais da metade do valor a que teria direito o São Paulo. O presidente Arrim Assis resolve os problemas a curto prazo, mas deixa para o próximo presidente, se ele não se reeleger em dezembro, um enorme vácuo, porque o São Paulo, fechando um contrato de 250 milhões por 5 anos, teria direito a 50 milhões por ano. Se o presidente antecipa 140 milhões logo na assinatura do contrato, o próximo presidente vai deixar de ter uma grana importante para pagamento das contas emergenciais. E o Alisson deixou o São Paulo em busca de novas oportunidades, né? Teve até algum desentendimento com o Crespo, que nunca foi explicado isso, né? O que sabemos é que ele não fazia parte dos planos da comissão técnica de Crespo, e o Crespo deixou isso bem claro para o Alisson, foi transparente, foi honesto com o jogador. Depois que saiu, o Alisson ali mostrou o seu caráter a mandar indiretinhas, indiretas ao Crespo, né? Enquanto o São Paulo vivia ali momentos de turbulência, um dos piores da sua história, se não o pior. Bom, São Paulo emprestou o Alisson para o Fluminense disse o Beldia, a expectativa era que o Alisson fosse bastante utilizado e voltasse a desempenhar aquele futebol que a gente viu em 2023, 2024, né, com o próprio Zubeldia no São Paulo, inclusive. O problema é que Alisson pouco tem sido usado pelo clube carioca, o que aumenta a incerteza sobre o seu futuro no Rio de Janeiro, né? Desde que chegou lá no Fluminense, o Alisson fez apenas 11 jogos, deu uma assistência apenas. Ele sequer ali atingiu a marca, né, o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele pode até jogar por outro clube no Brasileirão se ele quiser, né? Alisson está emprestado pelo São Paulo ao Fluminense até o final deste ano. O contrato prevê opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros, tá? Quase 15 milhões de reais na cotação atual. Vale lembrar que Alisson, sob contrato com o São Paulo, visitou o CT do Corinthians, o que irritou a maior parte da torcida tricolor, que o chamou de Judas, né? Comparando a situação em relação ao Caio Paulista. Eu não sei se cabe comparação, né? Mas muita gente, de fato, comparou, ficou irritado com o Alisson, chamou de Judas e disse que nunca mais queria ver o Alisson jogando com a camisa tricolor. Meses depois, olha só o que aconteceu, né? O Alisson sumiu. Os torcedores do Fluminense também estão bem fulos da vida com o Alisson, né? E aí, como eu falei, situação semelhante vive o Caio Paulista, né? Que até hoje não conseguiu se firmar em clube nenhum. Passou pelo Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e não consegue se firmar, né? É aquilo, rapaziada, olha só, você quer ser Judas, você quer... Acontece isso aí, ó. Alisson ainda tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Você aceitaria Alisson de volta ao São Paulo? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Agora que a minha luz vai ficar forte, agora no final do vídeo vai ficar forte, tá de brincadeira também, né? Enfim, por que eu pergunto se você aceitaria o Alisson no São Paulo ou não? Porque, cara, o Arboleda cagou tanto na cabeça do São Paulo, desde que ele fechou com o São Paulo, lá em 2017, ele cagou tanto na cabeça, ele deu tanto tapa na cara do torcedor, ele cuspiu tanto na cara do torcedor que não seria loucura pensar no Alisson de volta na próxima temporada. Não é o que eu quero, tá? Não é o que eu quero, mas assim, não seria loucura. Pô, se vocês perdoaram o Arboleda, eu digo vocês, só quem perdoou, porque tem muita gente que não perdoou, mas se você que perdoou o Arboleda, perdoou o Arboleda,
por que não perdoar o Alisson? Então eu não vejo tanta diferença não, cara, sinceramente. Eu acho que o cara que perdoou o Arboleda, o cara tem que perdoar o Caio Paulista, tem que perdoar o Alisson, tem que mandar, né? É isso que eu penso, né? Mas podem discordar aí à vontade, comente aqui abaixo. O Michael tá por aqui, o Lucas, parece que o Caboclo vai ser candidato à presidência do São Paulo pela oposição. Os caras estão se movimentando para que o Caboclo seja o candidato de oposição, mas a gente pode ter mais do que um candidato. O Marcelo Portugal Gouveia Filho também é outra possibilidade, tá? Porque a Ticketmaster vai aportar 140 milhões antecipadamente e não 250 milhões, como informado antes. Não, Luiz, vamos lá, tem uma diferença importante. O acordo entre São Paulo e Ticketmaster prevê uma arrecadação de 250 milhões em 5 anos, tá? São Paulo pretende antecipar 140 milhões dos 250 do contrato. É possível que a Ticketmaster não tenha topado antecipar tudo. E nem acho que faria sentido, né? Mas antecipar 140 milhões num contrato de 250 milhões em 5 anos já mostra o quão ruim é a sua situação financeira. Beleza? Boa noite, Nicola. Você acha que o São Paulo vai melhorar com essas contratações? Vladimir, sendo bem sincero com você, eu gosto do Domingos Duarte. Eu quero ver o Vitor Sá. O Newton eu não teria feito em hipótese alguma. O Aurélio Buta é, para mim, uma grande incógnita. E o Iago, eu acho que é inferior ao Wendel. Enfim, cara, mas vamos esperar, vai que eu estou completamente enganado, né? O José, boa noite, Nicola. O São Paulo está em notícias. Mataram o garoto da base. Cara, é uma sequência bem ruim, né? Tinha torcedor de São Paulo festejando que o time não perde há uma semana, porque não joga. Mas aí no fim de semana um menino do Sub-15 morreu alvo de tiros lá em Maceió. Depois o Luca bateu o carro e fraturou a mandíbula, o maxilar. Nesse início de semana o Nicolas, lateral esquerdo do time principal, atropelou e acabou matando um senhor de 84 anos de idade, né, cara? Uma sequência... Cara, é uma notícia ruim atrás da outra no São Paulo, essa é a grande verdade. Gustavo Lima. Nicola, quanto o Luciano ganha no São Paulo? Ele ganhava 450 mil. Teve seu contrato renovado, hoje deve ganhar na casa dos 600, 650 mil. Leonardo Prieto batendo na tecla de que o São Paulo pagou o transfer ban. O Luciano Prudêncio mandando boa noite, perguntando sobre o Depay. Bruno Salvador pergunta para Osmar Stabile sobre transfer ban e Wagner Leonardo. Wagner Leonardo é bem querido no Corinthians. O Corinthians vai fazer enorme esforço para, assim que pagar o transfer ban, tentar registrar o Wagner Leonardo. Mas antes de pagar o transfer ban, o Corinthians precisa pagar o direito de imagem no mês passado, o que ainda não aconteceu. Jefferson Matos, Maci será expulso ou afastado, Nicola? Jefferson, há 2 novos problemas envolvendo a Rima Assis. O primeiro deles, o SBT publicou nessa segunda-feira uma notícia dando conta de que o Assis tem 28 milhões de reais em dívidas. No negócio dele, ele tem uma empresa, mas com vários CNPJs de estacionamento, né? E das 7 empresas que ele é sócio, 5 delas devem para o fisco. E a soma dessas dívidas é de 28 milhões de reais, tá? Há essa pendência com a União e com a Prefeitura, e o Assis, isso não o afeta diretamente no São Paulo, mas dá uma queimada no filme, né? Pô, o presidente de São Paulo deve 28 milhões de reais. Quando ele chega à presidência para o lugar do Júlio Casares, a informação que se tinha era de que era um empresário super bem sucedido, que havia herdado do pai uma rede de estacionamentos muito grande, e dinheiro não era um problema. A gente está percebendo que não é bem o caso, né? Mas o caso mais grave se deu com um episódio que aconteceu no último fim de semana lá no Social do São Paulo. Estava rolando um encontro de conselheiros, de notáveis do São Paulo, né? E o Constantino Cury, que é um conselheiro antigo, que já foi até candidato do Prona em outras eleições, o Constantino Cury começa a discutir feio com o Assis. E o Assis levanta a voz para o Constantino Cury, e o Constantino se levanta, pelo menos é o que foi relatado, se levanta e manda o Assis calar a boca e fala que já o salvou de 3 acusações gravíssimas e internas lá no São Paulo, que envolvem assédio, enfim. Como eu ainda não consegui me aprofundar, estou tentando contato com o Constantino para levar essa história adiante, como eu ainda não consegui, vou ser um pouco menos profundo, tá? Mas essa história é bem grave, envolve o São Paulo. Tenho certeza que gente da oposição, os caras que recentemente pediram para a comissão de ética que expulsasse o Assis, eles vão se aprofundar nessa história, e diante desse cenário, esse pode ser um caminho, sim, para o afastamento do Arrima Assis.
o atual presidente do clube. Tá? O Gustavo R10, pergunte para o São Paulo por que recusaram uma baita proposta da Nilce para aceitar uma proposta abaixo da Ticketmaster. Por isso, merda de clube não melhor. Gustavo, essa foi outra informação que eu contei com exclusividade, né? Acho que foi num sábado passado que eu contei que na quinta anterior o presidente Arrim Assis havia se acertado com os representantes da Ticketmaster, que faltava apenas o acordo, a aprovação do Conselho Deliberativo. Por que a proposta de 250 milhões de reais da Ticketmaster num contrato de 5 anos foi aceita se a Nilce, que é responsável pela facial do estádio do Palmeiras, havia oferecido 500 milhões de reais? Porque a proposta da Nilce não poderia ser aprovada pelo São Paulo. Eles queriam o direito de território do Morumbi. Em outras palavras, eles queriam, entre aspas, ser os donos do estádio do São Paulo. Queriam o estádio do São Paulo como garantia. E o Estatuto do São Paulo não permite, tá? Então, essa proposta da Nilce não poderia passar. E essa foi uma informação que me foi confidenciada por alguém que tratou, que cuidou, que discutiu, tanto com a Nilce quanto com a Ticketmaster, tá? Então, acabou-se escolhendo a Ticketmaster nem tanto pelo valor, mas porque a outra proposta, que era muito melhor, era inviável, era do ponto de vista técnico, impossível de ser aplicada. Beleza? Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.